Então, bom dia a todos vocês, bem-vindos à nossa live. Hoje nós temos um convidado muito especial, que é o professor Eduardo, que é coordenador aqui dos cursos mediúnicos da Fraternidade do Amor. Vai estar conosco falando sobre o processo da transição planetária. Então, bem-vindos a todos que estão conectados e que estão se conectando, tanto pelo Face como pelo Insta. Você pode estar aí pegando o seu livro A Gênese, que nós vamos estar falando sobre o capítulo 18. E também pode colocar o seu copo de água, a sua jarra de água, para que depois nós possamos fazer a fluidificação das águas no nosso momento aqui das vibrações e do passe que nós vamos estender a todos aqueles que estão conectados com a Fraternidade do Amor. Então vamos, em primeiro lugar, pedir a nossa proteção, a orientação dos nossos mentores. Vamos nos conectar ao nosso Mestre Jesus, que Ele possa, mais uma vez, nesta manhã, nos envolver na sua paz, no seu amor, que nós possamos nos conectar a todas essas fraternidades, a todos esses espíritos da luz, ceareiros, a nossa Mãe Maria, Dr. Bezerra de Menezes, toda esta equipe maravilhosa do plano espiritual, que assiste a todos os trabalhos da Fraternidade do Amor, envolvendo também a nossa equipe de trabalhadores que já está a postos para fazer toda esta parte de recolhimento, sustentação da cúpula da nossa casa, estender esta energia de cura a todos os lares, a todos os locais, hospitais que estejam mais necessitados no dia de hoje. E assim, sentindo esta ligação direta com o plano espiritual, sentindo que esta luz se derrama por todos os ambientes da fraternidade, estendendo a todos os nossos ouvintes nesta manhã, envolvendo também o nosso irmão Eduardo. É assim que vamos pedir licença ao plano espiritual para iniciarmos mais uma palestra nesta manhã. Graças a Deus. Graças a Deus. Vamos nós aqui conversar, falar sobre o capítulo 18 da Gênese, o processo de transição planetária. E a base dessa palestra nesta manhã vai ser nessa versão adaptada da primeira edição da Gênese, porque nós temos aqui a Gênese, quinta edição, tá? E agora nós temos, a partir de 2018, nós temos essa versão, né, da Gênese que é autêntica. Então, existem 479 adulterações, tá, em relação à versão original, e foram colocadas aqui. Então nós vamos falar dentro desta nova versão. Afinal de contas, nós estamos aqui com o coordenador de curso, ele tem que ter essas informações para nós, não é verdade? Olha a responsabilidade. Bom dia para todos, é um prazer estar aqui falando para vocês nessa manhã. E vamos ver se a gente consegue esclarecer um pouco mais desse tema transição planetária para vocês. Eduardo, me diz uma coisa. Como é que é esse processo de transição, de evolução, a lei do progresso? Como que ela acontece? É só aqui no planeta Terra? É só uma parte do universo? É toda a parte do universo? Como que esse processo acontece? Nós gostaríamos nesta manhã, né, porque a gente fala tanto em transição planetária, mas a gente gostaria de falar desse processo que acontece, como ele acontece, porque as pessoas acham que vão acordar
no outro dia vai ter acontecido já toda essa transição planetária, e nós sabemos que já está se comentando desde 1860 e poucos aí, dentro da codificação de Allan Kardec do Espiritismo, se fala sobre essa transição. Aliás, até mesmo no Apocalipse, no Evangelho de João Evangelista, se fala dessa transição. Então, traduzindo para as nossas palavras, por esse processo que nós estamos passando agora, porque todo mundo acha o coronavírus, então é a transição planetária. Não, é a materialização desse momento, mas como é que isso começou? Vamos lá. Então, assim, a gente precisa compreender, e a doutrina espírita ela fala sobre isso, que tudo no universo segue leis, né? Que a gente chama de leis naturais. Então, uma das leis naturais é a lei do progresso. Tá? Então, tudo está sujeito a essas leis naturais e não poderia ser diferente para nós. Tá? Então, no universo, na criação de Deus, tudo é harmonia. Tá? E tudo segue uma ordem. E tudo isso tem um equilíbrio e está sujeito a essas leis. E hoje, mais especificamente, a gente vai falar da lei do progresso. Tá? Então, como estamos sujeitos à lei do progresso, e de uma maneira muito simples e objetiva, essa lei ela diz assim, que tudo evolui. Então, tudo está em evolução, tudo está progredindo sempre, incessantemente. Então, nós estamos progredindo a cada dia, o nosso planeta, o nosso sistema, tudo está passando por esse processo evolutivo. Né? E esse progresso ele acontece de duas vertentes. Uma que é a física, então a transformação dos elementos que compõem os planetas e tudo mais, o nosso corpo também, inclusive. Nosso corpo, podemos dizer que ele é um microcosmo, né? E moralmente. Então, tudo progride nessas duas vertentes, a física e a moral. Né? Então, os espíritos, pela depuração, eles também vão se evoluindo moralmente. Tá? E esses processos, eles andam paralelamente. Então, o progresso ele vai acontecendo sempre nas duas vertentes, mas é incessante. Tá? E aí você me perguntou se acontece só no planeta Terra. Né? Só aqui que está acontecendo essa transformação? Não. E é até por isso que, como você comentou, Vera, desde 1800, né, há mais de 150 anos praticamente, que temos esse livro, e ele fala, os tempos são chegados. Por que há 150 anos atrás já se falava nisso? Porque na criação já se sabe que tudo evolui. Né? E o tempo chegou porque nós, nesse momento que nós estamos vivendo aqui, nós estamos passando por esse momento de evolução. O próprio Evangelho nos alerta sobre isso. Os trabalhadores da última hora, há muitas moradas na casa do Pai. Né? Então, é muito importante nós entendermos que o próprio Evangelho já vai nos dando esses alertas desse momento ao qual nós pedimos para estar aqui. Não é mesmo, Eduardo? No planeta acontece, né? É isso que eu queria dizer. No reino do Pai há muitas moradas, como diz o Evangelho. Então, todas as moradas estão passando por esse processo. Então, não é só o planeta Terra que está passando por esse processo. No nosso sistema solar, todos os planetas estão passando. O nosso Sol está passando por esse processo de evolução. Né? Por exemplo, nós sabemos que Júpiter, que é um planeta gasoso enorme, ele vai virar um Sol num futuro bem distante. Lógico que a gente não vai estar nesse corpo para ver, mas tudo está evoluindo, né? E além do nosso sistema, toda a nossa galáxia está evoluindo, né? A Via Láctea, tudo está evoluindo gradativamente. Todos os mundos estão sempre em progresso. Né? Agora, me fala uma coisa, Eduardo. O que as pessoas elas estão amedrontadas porque nós saímos da nossa zona de conforto. Sim. Aquilo que nós chamávamos de normal, nós saímos da nossa normalidade. Que agora, na quarentena, nós estamos percebendo que ninguém estava normal, né? Exatamente. Nada estava normal, né? Nós chegamos assim, no fundo
de tudo, principalmente do esgotamento das coisas materiais, não é verdade? É o cúmulo das coisas materiais. Então, o que vai acontecer com a gente aqui no planeta? Me fala. Legal. O que vai acontecer? É uma boa pergunta aí, porque as pessoas falam, meu Deus, o que vai acontecer? Nós vamos morrer todos, vai chegar o planetão, os discos voadores estão chegando, os ETs vão dominar todo dominar o planeta, né? O que vai acontecer no nosso planeta? Então, com base no que nós temos nesse material da Gênesis, né? Então eu vou ler um trechinho, né? Eu peço desculpas, mas é importante ler porque ele fala muito claramente, né? Então, trata-se de um movimento universal, essa transição, né? Que se efetua no sentido do progresso moral, né? Então, uma nova ordem de coisas tende a ser estabelecida. E até os homens que mais se opõem a esse progresso trabalham para ela. Então, a transformação, a transição, né, que se você olhar um sinônimo é transformação, é modificação, então as modificações vão acontecer no sentido moral, né, e não no sentido material. O material vai se adequar, o planeta está se adequando, como sempre teve se adequando, nosso corpo vai se adequar para esse novo, para essa nova condição mas a maior de todas as transformações é a transformação moral, né? Então a transição planetária, como já foi dito até na palestra da semana passada, a transformação é moral, é a moralização da humanidade, né? E isso passa de um processo individual para o processo coletivo. Então cada um de nós vai contribuir para isso, fazendo a sua parte, se moralizando. E é muito importante nós percebermos que esse processo individual, ele já começou, né? Ele já começou há muito tempo, de nós buscarmos aquilo que nos faz bem, uma conexão espiritual. Porque, por mais que nós possamos estar vivendo num mundo material, nós precisamos nutrir a nossa alma, buscando as coisas do Espírito também. E é muito importante nós observarmos que essa transformação vai se fazendo no caráter de cada um, que é aquilo que o Espiritismo chama de reforma íntima. E agora chegou o momento coletivo, onde eu preciso pensar no outro, né? No caso aí, já existiram em outros momentos aqui no planeta, situações as quais nós precisávamos pensar, né? Flagelos humanos que aconteceram. Nós estamos num momento de alta contaminação por esse vírus que ainda é um pouco desconhecido, que não se tem vacina. Então, nós precisamos preservar, em primeiro lugar, os entes queridos. E depois também as outras pessoas, na realidade. Então, já é uma mudança no caráter coletivo. No sentido de responsabilidade, né? Então, assim, não é só o que é importante para mim, mas é o que é importante para todos, né? Para então, todos. Esse que é o princípio aí da fraternidade. Né? Exatamente. Né? Exatamente. Então, o que acontece? Dentro disso vai havendo uma regeneração de ideias. Então, aquele modo normal que nós estávamos vivendo, nós vamos perceber que existia muito egoísmo, né? Então, começa aí, você começa a se preocupar, o outro não tem um alimento, o outro não tem algumas coisas, então nós começamos a nos ajudar mutuamente. E esta é a regeneração coletiva do planeta, onde sai daqui poucos, né? Poucos tem muito e os outros não têm nada, então começa um processo de inversão desses valores, que acontece com a moralização do espírito e a mudança de caráter individual e coletiva de uma sociedade, que é o que está acontecendo nesse momento no planeta, né? Tem um outro movimento que a gente percebe até aqui no centro, né? Quando a gente estava conseguindo trabalhar, atender todo mundo, né? Como a Vera falou, quando estava tudo normal, entre aspas, né? Que é o seguinte, a gente, muitas vezes, muitas pessoas sentem isso, né? Você tem tudo na sua vida, materialmente falando, não te falta nada, mas tem um vazio interior.
né? Então, se você sente um vazio, parece que está faltando alguma coisa. Então, esse vazio exatamente é essa questão da questão moral, de você trabalhar essa parte espiritual que estava faltando. E isso está começando a florar para muitas pessoas, né? Então, esse é mais um indício, né, de que nós estamos no meio desse processo e isso está tudo sendo aflorado, né? Eu gostaria, você estava comentando agora há pouco comigo, Edu, que eu estava falando, que você disse, olha, é muito importante que a gente passe esse processo, né, Sim. de transição, para que as pessoas entendam este processo. E aí você deu um exemplo, uma analogia de um time de futebol. Você poderia explicar? Eu achei muito interessante isso. Então, é assim, a transição, né, a gente pode imaginar que um belo dia a gente vai acordar e o mundo vai estar transformado. Né? Como a Vera falou, não é assim que acontece. Né? A transformação acontece nas pessoas. Então, a analogia que eu estava contando aqui, a historinha que eu estava contando, é de um time de futebol. Né? Então, para ficar fácil para todos entenderem, imagine que eu tenho um time de futebol e a gente vai querer fazer uma transformação nesse time de futebol. Eu quero que o time mude, eu quero que o time jogue diferente, né? Que ele tenha uma outra característica. Então, eu como dirigente do time, eu vou fazer o seguinte, eu vou mudar o time. Então, eu vou trocar a camisa do time, eu vou pintar todo o estádio, né? Eu vou fazer uma camisa nova, um uniforme novo. Corte de cabelo bonito. Corte de cabelo bonito, né? Então, tudo, vou fazer um novo site, então eu mudei o time. Mas, será que mudou mesmo o time? Porque, na verdade, assim, quem que apresenta a mudança no time? São os jogadores que estão jogando dentro de campo. Então, não adianta eu mudar o uniforme, eu mudar um site, eu mudar o logo, a cor, o estádio, se os jogadores não mudarem a forma de jogar, o time vai continuar jogando da mesma maneira. Tá? Então, nós aqui na nossa transformação, a gente está passando pela mesma situação. Então, nós somos os jogadores, nós é que vamos fazer essa transformação acontecer. Nós, espíritos, nós encarnados, nós desencarnados. Tá? Então, a transformação ela se dá na humanidade e não no meio que a gente vive. O meio vai sempre se adequar à nossa necessidade. Tá? Então, essa que é a analogia interessante e isso é sempre gradativo. Né? Isso é um processo que vai acontecendo e por isso que há 150 anos atrás já se sabia que os tempos são chegados. E é interessante que ele comenta também que é gradativo e incessante. Então, a gente, como eu comentei, nada é radical, né? Tudo que você radicaliza não demonstra um equilíbrio. Exato. Então, essa transformação ela é feita gradativa e incessante. E aí, para que isso possa acontecer, para que seja um padrão vibratório melhor, para que seja uma dimensão mais elevada, para que seja um degrau a mais na evolução, o que vai acontecendo com os espíritos? Vai tendo desencarne. Quem é que está convidado a desencarnar? Todos que desencarnam não reencarnam novamente aqui no planeta. Existe uma confusão, eu percebo, as pessoas falam assim, quem morrer não vai reencarnar mais no planeta Terra. Eu acho isso uma forma muito radical de se colocar. Exatamente. Né? E é radical mesmo, né? Porque não são todos que não voltarão para cá. Né? Mas a transformação, o que acontece? Né? Eu tenho usado bastante esse termo assim, do quantum energético. Né? Então, imagina que o nosso planeta ele tem uma quantidade de energia, X. Né? E o que acontece? Para a gente evoluir, essa energia precisa aumentar. Tá? Então, como que essa energia aumenta? Como é que aumenta o quantum energético do nosso planeta? Mudando a energia das pessoas. Então, nós precisamos aumentar a nossa energia. Como que isso pode acontecer? Né? Tem várias formas de a gente aumentar essa energia e o nível moral. Tá? Então, pode ser o quê? Por exemplo, pela renovação dos espíritos encarnados, então pela nossa reforma íntima, por esse nosso processo de despertar, né, espiritual, tá? Pode acontecer. Então, através do nosso estudo, do nosso desenvolvimento, das nossas experiências aqui, nós estamos nos melhorando, nós estamos buscando isso. Né? Um outro ponto pode acontecer pelos desencarnes também, tá? Então, quando acontece o desencarne, que nós
né? A vida não acaba nunca, mas o desencarne, nós nos desligamos do corpo. Então, os espíritos que não estão acompanhando esse processo evolutivo no sentido moral, então aqueles que ainda fazem o mal porque se comprazem com isso, esses não terão mais oportunidade aqui, né? Então esses espíritos que fazem o mal pelo mal vão ser expurgados, como já aconteceu em um passado bem remoto aqui no nosso planeta. Então esses não terão essa oportunidade, vão ser direcionados. E aí é que assim, é uma coisa fantástica, né? A sabedoria de Deus. Então eles vão ser transportados ou migrados para mundos onde eles vibrem naquela sintonia. Então é muito importante este ponto, Isso. porque quando se coloca, o espírito não vai reencarnar mais no planeta Terra, parece que é um castigo. Não existe castigo. Pelo contrário. As leis divinas são leis extremamente amorosas e acolhedoras, minha gente. Então, isso, na realidade, é que provoca um pânico muito grande nas pessoas, porque neste momento, com esses desencarnos coletivos que nós estamos tendo com o Covid, por que está sendo neste momento, exatamente nesse momento, está sendo necessário aqui no planeta este desencarne coletivo? Porque de uma certa maneira você nos explicou que é gradativo e incessante, começou individualmente, agora está coletivamente. Então o desencarne também é coletivo, mas não é porque as pessoas estão sendo castigadas, porque elas não têm vibração assim. Não. Explica um pouquinho como que tá essas partidas coletivas. Isso, só para a gente fechar essa questão. Então, assim, esses espíritos que não têm vamos dizer assim, a sintonia necessária para continuar aqui nesse planeta, num planeta regenerado, né, que ainda não, a gente está no processo, eles vão ser migrados para um outro, e eles chegam nesse outro como os seres mais elevados daquele mundo. Olha só que coisa interessante. Eles chegam como os seres mais elevados para ensinar o que eles aprenderam aqui para os outros. Então, tudo nessa mecânica, né, da criação é pensado nesse sentido sempre. Então, sempre eu posso dar alguma coisa para alguém. Então, tudo o que eu sei, mesmo que não seja, talvez, o sujeito, eu posso passar, transmitir esse ensinamento, esse aprendizado para mim, esse exemplo para alguém. Tá? Então, esse processo de aprendizado sempre vai acontecer. E da mesma maneira, antes de entrar para os desencarnes coletivos, espíritos mais elevados estão chegando aqui nesse planeta. Então, dessa maneira, são espíritos que talvez estão sendo relocados de outros mundos, que também está evoluindo, e eles estão sendo migrados para cá e chegam como os espíritos mais elevados moralmente e vão também ajudar nesse processo de aumentar a energia do nosso planeta como um todo, né? E aí, os desencarnes coletivos, eles, na verdade, não estão acontecendo somente agora, né? Então, se você buscar na história, isso sempre aconteceu. Exatamente. Então a gente tem no começo aí eu não lembro exatamente a data, mas a gente teve um grande desencarne coletivo alguns anos atrás, que foi no tsunami lá na Indonésia, né, que foram quase 200 mil pessoas de uma vez. Então as coisas sempre acontecem, sempre estão acontecendo. Vários flagelos humanos, nós tivemos a gripe espanhola, a peste negra. Então, desde que o mundo é mundo, porque hoje nós temos essa informação porque nós somos globalizados, né? O que acontece do outro lado do mundo, nós temos informação. Na própria época de Noé, no dilúvio, nós sabemos que não aconteceu no planeta inteiro. Foi uma parte também, né? Exatamente. Que aconteceu, e nós vamos percebendo que esses desencarnes coletivos nos traz mensagens, né? Então, mensagens, e também assim, nesses processos sempre se pode perceber que existe um salto evolutivo após. Por quê? Porque esses desencarnes acontece exatamente isso. Alguns espíritos são já expurgados, outros retornam, né? E sempre isso vai evoluindo, e a humanidade como um todo vai sempre se elevando no seu nível. E vão se transformando as ideias, nós podemos perceber. Nós que temos família, né, que temos filhos, que temos netos, nós vamos percebendo a chegada desses novos espíritos que já vêm
com uma consciência diferenciada, né? Na maneira de tratar os animais, na maneira de se alimentar, eles não aceitam determinados alimentos. Então, o chip já vem trocado. Exatamente. O chip já está trocado aí, exatamente, né? Então, eles vão trazendo essas novas ideias e vai acontecendo esta transformação gradativa, porém incessante. Exato. Tá? Isso que é importante. Agora, nós podemos perceber que o Covid é um vírus que ataca principalmente a parte dos pulmões. A parte respiratória. E dentro da psicossomática, né, o que nós podemos falar dos pulmões, né? Você até fez algum tipo de comentário em relação ao livro da linguagem do corpo, da Cristina Caio, né? O que o pulmão, emocionalmente, né, para nós, ele tem uma representatividade. Isso. E o que representa? Então, vamos lá. Eu vou até, como é uma citação do livro, eu vou ler tal qual para não ter nenhum problema, para não falar nada errado aqui, né? Então, ela diz assim: o pulmão simboliza a ansiedade, a ânsia de viver, bem como um espírito de crítica, de agressão e de repulsa. A pessoa que está sofrendo com problemas nos pulmões demonstra que seu motivo maior da vida está bloqueado e que sua luta está sendo em vão. Vê seu castelo desmoronar. E como ela está cansada de sustentar esse peso da amargura, sua respiração se torna ofegante. E aí o processo que é desencadeado no Covid, que é a pneumonia, que é no sistema respiratório, o que ela diz a respeito disso, né? É um desespero secreto, uma mágoa profunda, uma falta de coragem para continuar. Quem tem esse problema sente-se cansado e impede que o mal se cure. Busca constantemente, através da sua razão e lógica, entender suas emoções. Também sente-se descrente e sem energia. Então, a gente pode perceber que talvez a gente consiga traçar um paralelo de que assim, as pessoas que estão adquirindo esse vírus, ou as que são mais suscetíveis, são que apresentam esse tipo de pensamento, ou esse tipo de ideia para a sua vida. Então, pessoas descrentes da vida, pessoas que não conseguem enxergar um futuro, né? Pessoas que estão mais desapegadas da religiosidade, não da religião, né? Da religiosidade, de ter essa esperança de que as coisas vão melhorar. Então, as pessoas começam a ficar mais suscetíveis a serem atacadas. É importante nós percebermos que muitas vezes a pessoa ela tem uma religiosidade, ela tem uma busca, porém ela criou determinadas barreiras, né, com situações de mágoas, de ressentimentos, porque a gente muitas vezes coloca coisa para baixo do tapete. Exatamente. Ou seja, isso fica meio a nível inconsciente. Então, é muito importante que nós possamos... Jesus já nos deixou, né, esse aviso, para que nós nos reconciliássemos com os nossos inimigos, com os nossos adversários. E muitas vezes o adversário não está lá fora. O adversário está dentro de você. Então, é uma aceitação de si. A própria ansiedade nos demonstra um medo em relação ao futuro. Né? Aquela sensação de perda de controle eu não consigo controlar. E neste momento, aquelas pessoas que têm dificuldade de buscar a prece, ou buscar a Deus, ou buscar a religiosidade, ou mesmo a espiritualidade, elas estão começando, elas estão praticamente sendo obrigadas a buscar. Porque você tem controle? Você tem controle sobre a sua vida, sobre as suas coisas materiais, ou mesmo sobre você, sobre as suas coisas espirituais. Este é o momento que nós estamos a cargo de Deus. Não é verdade? A cargo de Deus, porque ninguém está sabendo exatamente como é que vai ser o dia de amanhã. Agora, se nós estivermos juntos, nos ajudando uns aos outros, nos despertando espiritualmente para a nossa verdadeira essência, que é espiritual, eu acho que dá para modificar bem a situação, né? O que você poderia me dizer? Que conclusão você poderia dizer sobre isso?
Uma coisa que é importante nesse processo, né, e que essa versão da Gênese aborda, que assim, às vezes isso que você comentou é tão forte, está tão enraizado na pessoa, mas no íntimo dela, ela tem a intenção boa, então é um espírito que tem boas intenções, só que ela está num nível, essa pessoa, de que ela não consegue modificar, aquilo está cristalizado, né? A gente usa muito esse termo, né? E cristalizou aquele comportamento. Então, para esses espíritos, são aqueles que precisam desencarnar, se libertar dessa cristalização e encarnar de novo. Posso colocar uma observação? Pode. Depois eu queria falar também um pouquinho de como será esse planeta regenerado. Falar alguns pontos que são interessantes. É interessante isso que você está dizendo, porque nós colocamos agora há pouco que estava todo mundo na sua zona de conforto, estava tudo normal. Sim. Quando nós entramos para a quarentena e que nós percebemos como que a própria natureza foi se refazendo de uma forma muito interessante, nós percebemos que nada estava normal, estava tudo anormal. Da mesma maneira, você que acha que é espiritualizado, que acha que está quase iluminado, né? Você foi colocado à quarentena e você liga o som, você abre a janela, você quer falar com o vizinho, você fala sozinho, porque você não consegue ficar com você mesmo. Por quê? Porque tem coisa embaixo do tapete, como nós colocamos aí. Existem aqueles que precisam desencarnar para reencarnar novamente. Mas os trabalhadores da última hora são aqueles que vão despertar neste momento de quarentena. Exatamente. Então nós estamos aqui para quê? Nós estamos aqui para despertar você. Nós estamos aqui para despertar você naquilo que estava embaixo do seu tapete e que você precisa levantar poeira. Para que não precise desencarnar para reencarnar de novo. Para quê? Se você pode fazer isso agora. Exatamente. Acorda, né? E mundo regenerado, o que é? É isso aí, eu vou falar já. Então, só deixa eu falar uma coisa que eu falo para os meus alunos. Amiga que tem fala. É tanta coisa para falar e pouco tempo. Nós temos aqui, ó, tá acabando o nosso tempo. Eu já vou falar. Então, eu falo assim para os meus alunos, né? E eu falo para você também. Eu costumo fazer uma brincadeira com eles, mas é uma brincadeira séria. Porque eu falo assim, vocês têm todo o tempo do mundo para fazer essa mudança. Vocês têm a eternidade. Mas assim, vocês podem modificar. Agora. Só que a escolha é de vocês. Então você que escolhe, eu quero mudar isso agora. Preciso mudar tudo? Não. Eu preciso começar a querer buscar, a querer melhorar. Né? Porque essa vontade de mudar já é o suficiente para a gente poder ter toda a ajuda que a gente precisa para conseguir fazer isso. Né? Então essa vontade interior, essa busca, eu começar a buscar, isso já ajuda a gente de uma maneira, isso é mais da metade do caminho andado. Tá? Então, agora, vamos dizer assim, para renovar as esperanças, né, eu vou ler rapidinho aqui como que vai ser esse mundo regenerado, né, e algumas características que é muito interessante para renovar a nossa esperança. Só o progresso moral vai assegurar aos homens a felicidade na Terra, coloca um freio nas más paixões, pode fazer reinar entre os homens a concórdia, a paz e a fraternidade. Tá? Ela que vai derrubar as barreiras entre os povos e fará cair preconceitos da elite e colocará os antagonismos das seitas, ensinando os homens a se considerarem irmãos, chamados a se ajudarem mutuamente. Né? Então, os homens se unirão numa única crença, fundamentada nas verdades eternas e que todos aceitarão. Por quê? É uma verdade eterna, então todos vão ser aceitos. Então, essa questão de 1 milhão de religiões diferentes, né, num futuro que eu espero que seja muito próximo, isso vai tudo ser unificado. E aí não vai ter mais disputa, porque os maiores motivos de guerra até hoje na humanidade foram por religião, por crenças. Né? Então, imagina se a gente não tivesse isso. Imagina, tire o rótulo da religião por um instante, como que o mundo ficaria? Né? E a verdadeira religião é aquela que dá liberdade Exatamente. Para o espírito, né? De pensar, de agir e principalmente dele se conscientizar que ele traz um tesouro, que é o livre-arbítrio, ele tem o poder de escolha. É isso aí, ó, a última aqui. Ó. A unidade de crença será o laço mais forte e o fundamento mais sólido da fraternidade universal.
Então, assim, como conclusão, né, chegando aí para concluir essa nossa conversa de hoje, eu gostaria de deixar uma frase que é a última frase da Gênese, né, que é uma frase bem importante para que vocês levem como uma reflexão, tá? Que é assim, ó: os incrédulos rirão dessas coisas e as qualificarão de ilusórias, mas digam o que disserem, não fugirão da lei comum. Assim como os demais, eles cairão na sua hora, e então o que lhes acontecerá? Eles dizem nada, no entanto eles viverão, mesmo a contragosto, e um dia serão forçados a abrir os olhos, porque o progresso é inevitável, tá, gente? Então esse é um texto importante, eu gostaria que vocês refletissem sobre esse contexto como um todo aí. Muito bom. Te agradeço a sua participação. Eu que agradeço, né? E nós queremos também agradecer a todas as pessoas que têm estado conosco nas lives. Toda quarta-feira nós temos às 19 horas a live do Evangelho no Lar, com um trabalho de cura para todas aquelas pessoas que não estão bem. Hoje, aos sábados, nós estamos falando sobre a transição planetária. No próximo sábado, às 10 horas, nós também vamos ter uma outra palestra, uma continuação sobre essas informações que são tão importantes na nossa vida, para nós que somos espíritas ou mesmo simpatizantes, ou mesmo para você que é um iniciante dentro da doutrina, para você entender que todo esse processo é um processo tranquilo internamente, porque tudo isso já era previsto. Então, você é nosso convidado especial às quartas-feiras às 19 horas e aos sábados às 10 horas da manhã. Quero agradecer também a colaboração de vocês que estão nos ajudando com as cestas básicas. É muito importante. Nós temos muitas pessoas com necessidades. Então, aquelas pessoas que puderem estar nos ajudando, você pode trazer a sua colaboração aqui na Fraternidade, de segunda, quarta e sexta, que nós temos uma pessoa aqui para estar recebendo no horário comercial, ou você pode também nos ajudar através da conta da Fraternidade, onde você pode pegar o seu cartãozinho ou então entrar nas redes sociais aí e verificar a nossa conta para que você possa fazer a sua doação também. Nós agradecemos a participação de todos vocês e agora vou estar convidando a todos para as nossas vibrações, onde eu vou estar convidando o professor Eduardo para fazer as vibrações, e você pode colocar aí o seu copo de água, a sua jarra de água, e nós vamos estar fazendo as vibrações também para todas aquelas pessoas que colocaram os nomes no WhatsApp da Fraternidade e nas redes sociais, também vão estar recebendo essas vibrações, e também para as pessoas da área de saúde, né? Vamos lá. Então nós vamos todos nos unindo em uma única corrente, nos ligando ao plano maior, ao nosso Mestre Jesus, que sempre nos disse que onde houvessem duas ou mais pessoas em seu nome, lá ele estaria. Então vamos sentindo nesses instantes a presença do nosso Mestre Jesus entre nós, a energia, o amor que ele sempre transmitiu em todas as suas palavras, nas suas atitudes. E nós vamos, unidos nessa energia, vibrar pela paz no mundo, por todos os países desajustados ou que estejam em guerra nesses instantes, pelo Brasil, por todos os seus dirigentes, que suas mentes sejam iluminadas, para que tomem as melhores decisões, as mais acertadas em relação a todos nós brasileiros, pelo Evangelho como regra de conduta para todos os homens da terra, por todas as religiões em torno do Cristo, em especial pelo Espiritismo e a Federação Espírita do Estado de São Paulo, por esta casa de oração, pelos trabalhadores, pelos colaboradores e por todas as correntes de cura que aqui atuam, por todos os espíritos que estão desencarnando no dia de hoje, por todos os hospitais, casas de saúde,
leprosário, por todos os nossos irmãos com AIDS, fogo selvagem, pelos que estejam contaminados pelo Covid, por todos os trabalhadores da área da saúde e todos que estão se desempenhando para fazer o melhor que podem nesse momento. Que Jesus possa se fazer presente em cada leito de dor nesse momento. Por todos os idosos, asilos, pelos orfanatos, pelas creches e pelas crianças abandonadas, por todos os lares em desajustes, pelos pais desempregados, mães aflitas e filhos problema, por toda a juventude dependente de drogas, pelo nosso lar, nossos parentes, nossos vizinhos, nossos amigos e supostos inimigos, pelo nosso local de trabalho, pelas pessoas que lá se encontram, pelo nosso problema mais íntimo, nossos vícios, rancores, mazelas e mágoas, pela caixinha de vibração, todos os nomes que nela foram colocados, todos os nomes que vieram pelo WhatsApp, pelas redes sociais, todos os pedidos de vibração, que Jesus possa atender a todos eles nesse instante, pela cúpula de proteção da nossa casa. E nesse momento vamos deixando uma vibração de amor, para que seja levada pelo plano espiritual, onde maior houver a necessidade nessa manhã. Graças a Deus. Nós vamos ainda pedindo pela fluidificação de todas as águas, que nessas águas possam ser derramados os remédios necessários para o nosso corpo e para o nosso espírito. Vamos, nesses instantes, nos permitir a receber todas essas energias santificantes que o Pai derrama a todos os seus filhos. Vamos nos conectando, elevando os nossos pensamentos, nos sentindo receptivos a estas energias de cura que são emanadas aqui desde a fraternidade, juntamente com o Dr. Bezerra de Menezes, com toda esta equipe médica da Fraternidade do Amor, que essas energias de cura possam chegar a todos os locais, nos imunizando, acolhendo os nossos corações, as nossas mentes, elevando os nossos pensamentos, que nós possamos buscar a nossa essência, buscar esta força que emana dos nossos espíritos, para transitarmos nestes momentos que estamos aqui no planeta Terra. Vamos nos sentindo acolhidos, abençoados, protegidos pelos nossos mentores espirituais. Fisicamente, que nós possamos receber estas energias que nos fortalecem, todas as células do nosso corpo, os nossos órgãos, sistemas, principalmente o nosso quarto chakra, nosso coração, os nossos pulmões, possam receber uma proteção, uma couraça de luz para transpor este momento. Vamos ainda sentindo que todo o nosso campo energético, nosso corpo mental, nosso corpo emocional, nosso duplo etérico, possa se iluminar, expandir e receber luz, cura, amor. Nesses instantes, nós podemos erguer os nossos braços nesses momentos e sentir que esta chuva de luz vai fortalecendo, alinhando cada um dos nossos centros de força, desde o nosso coronário, o nosso frontal, o nosso laríngeo, o nosso cardíaco, o nosso gástrico, o nosso esplênico e o nosso genésico. É o suficiente, nós podemos abaixar os nossos braços e nesses instantes
que nós possamos nos conectar a toda esta energia de transformação que acontece em todo o nosso planeta. Vamos nos sentindo abençoados, vamos nos fortalecendo nesta amorosidade do nosso Mestre Jesus, onde nós vamos fortalecendo a nossa fé, a nossa vontade de transpormos estes momentos aos quais todo o nosso planeta está passando. Vamos nos unindo aos nossos irmãos, aos nossos companheiros, aos nossos familiares, aos nossos amigos. Vamos fazendo uma grande corrente, onde nós emanamos o amor e recebemos esta grandiosidade de amor. O amor nos cura, o amor nos eleva. É por isso que nos é divulgado que a lei maior do Pai é a lei do amor, e que nós possamos permanecer fortalecidos nesta energia diariamente, onde eu transmito o meu amor a você, você transmite o seu amor a mim, e nós vamos fazendo disso uma grande corrente, onde todo o nosso planeta é contaminado por este amor que existe em cada ser humano, e que este amor se alinha ao amor maior, que é o amor do Pai. E assim nós podemos passar, nós podemos superar estes momentos, nós podemos superar os nossos medos, nós podemos superar a nossa angústia, as nossas incertezas. Neste momento, vamos nos fortalecendo uns aos outros, e o Pai abraça a todos os seus filhos num grande abraço universal nesta manhã. Que a luz possa exalar dos nossos corações e dos nossos espíritos, e que seja expandida a todo o universo. Graças a Deus, convidamos o nosso irmão Eduardo para fazer a prece do Pai Nosso de encerramento. Graças a Deus. Graças a Deus. Pai nosso que está nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Até o próximo sábado. Deixa eu só passar um recadinho para todos vocês. Talvez vocês tenham tido alguma intermitência durante o Evangelho. Então, por favor, procurem o YouTube da Fraternidade, que a gente vai tentar colocar essa palestra na íntegra para que você não perca nada, tá bem? Um grande abraço, gratidão a todos. Até sábado que vem.